Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é a Carta aos Hebreus. O que é essa Carta aos Hebreus? A Carta aos Hebreus, na verdade, a autoria, muitos atribuem ao apóstolo Paulo, mas pode ter sido alguns de seus discípulos que escreveram, mas pelo contexto, pela maneira que foi escrito, a teoria mais aceita é que realmente foi Paulo mesmo que escreveu essa carta. E ela foi provavelmente escrita ali pelo ano 60, 70 depois de Cristo, e ela foi dirigida aos hebreus. Quem que eram os hebreus? Os hebreus eram os judeus da época que se converteram ao cristianismo e estavam sendo vítimas de perseguição, os próprios judeus, os judaicos na época, né? Os da religião judaica, eles perseguiam muito o povo, os cristãos. Então a carta aos Hebreus foi uma carta. Por que carta aos Hebreus? Porque naquela época não se chamava judeu. Judeu é o pessoal que veio da tribo de Judá, né? Que formou-se o estado de Judá, as 12 tribos separadas, um estado era Judá. Como a maioria das tribos foram se dispersando com a invasão à Babilônia, acabou sobrando mais a tribo de Judá, então acabou ficando Judá, quem veio de Judá, os judeus. Então a gente fala os judeus, mas antes disso, eles se chamavam hebreus, que a tradução literal é do outro lado do rio. Que rio que se fala? É o Rio Jordão. Então, o pessoal ali da Ásia olhavam para o pessoal do outro lado do rio e em hebraico isso aí se chamava hebreus, o pessoal do outro lado do rio. Mas qual que era o propósito dessa carta? Era encorajar os hebreus cristãos, né, a perseverar na sua fé em Jesus Cristo. Eles queriam demonstrar como Cristo, a história de Cristo, ela era superior ao sistema religioso judaico. E é por isso que é muito importante essa leitura, porque você passa a compreender, ele faz paralelo de como que os judeus pensavam e como que eles foram convencidos de que Cristo é o sacerdote perfeito da nova aliança. Porque eles já tinham uma aliança com Deus. Essa aliança foi feita com Abraão. Essa aliança foi feita com Jacó. Essa aliança foi feita com Isaac, com que são os patriarcas. Deus já tinha feito essa aliança. Ele tinha renovado essa aliança com Moisés. E essa carta, ela veio para fazer essa comparação, explicar, tudo que aconteceu até agora foi uma coisa, mas de agora em diante é uma coisa totalmente nova. E ele vai comparando acontecimentos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Com o Novo Testamento não, porque na verdade não existia o Novo Testamento, mas ele comparava o Antigo Testamento, que é a Torá judaica, com a realidade e o que tinha acabado de acontecer no mundo, que era a vinda de Jesus Cristo e as boas novas que ele veio trazer. Então eu separei aqui algumas lições, e eu vou ler junto com vocês algumas lições do livro de Hebreus para fazermos uma reflexão junto, tá? Eu vou começar, pessoal, vou jogar na tela aqui, com o versículo 1, capítulo 1 a 4, tá? Então, assim, muitas vezes e diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho,
que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Olha que bonita essa introdução já. Então ele fala que Deus no passado falava com nós pelos profetas, mas agora ele está falando pelo Filho dele. E ele fala assim, ó, esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Olha o que ele está falando. Jesus sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade do mais alto dos céus. Jesus, ele relembra, né, a purificação dos pecados, ó, depois de ter realizado a purificação dos pecados, tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Interessante, né? Então, assim, pessoal, essa primeira parte que eu estou lendo aqui, ele fala a superioridade de Jesus, que ele não era um simples profeta, que ele está sentado à direita de Deus, que ele purificou aos pecados, que ele é superior aos anjos. Então, a carta aos Hebreus já chega causando impacto, mostrando para que veio, né? Continuando a leitura, eu vou ler agora o capítulo 4, versículo 14. Olha só. Vou jogar na tela aqui. Então, olha só. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está falando aqui, ó, Jesus é incapaz de não ter compaixão por nós. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. O que ele está falando aqui, pessoal? Ele falou assim, ó, Jesus passou por todas as provações que o ser humano poderia ter passado. Ele falou aqui que todas as dificuldades, todos os obstáculos Jesus passou, mas ele não pecou. E por isso, nós temos que chegar com confiança no trono da graça, entendeu? O que é confiadamente no trono da graça? É você chegar em Deus com fé. Ó, aproximar-se, pois, confiadamente no trono da graça. É você chegar com fé. O trono da graça, ele está se referindo a Deus. É você se aproximar de Deus com fé, com confiança naquilo que você está pedindo, que você está querendo, que você está pedindo ajuda a Deus, a fim de alcançar misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. Muito bonita essa passagem. E falando em fé, eu vou ler, o próximo capítulo tem a ver com fé. Eu vou ler agora o versículo 10:36. 10:36 aqui. Beleza. Olha só. Olha só. Vou começar pelo 35, capítulo 10, versículo 35. Não percais esta convicção, a que está vinculada a uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes
os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Ele continua falando na fé, ele continua falando da necessidade de você ser perseverante para fazer a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Quando ele fala que bens prometidos, os bens prometidos não é só bens materiais, entendeu? É todo tipo de bênção e graça que Deus pode nos dar. E continuando na fé, eu vou ler aqui Hebreus 11, 1. Olha só. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar da sua morte, ele ainda fala. Interessante essa passagem, né? Ele fala que Abel, apesar de já estar morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Ele fala aqui que Enoque não morreu, ele foi arrebatado aos céus. E não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. E ele cita aqui Gênesis 5, versículo 24. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que os procuram. Isso aqui é fantástico, né? Se você não crê que Deus existe e que recompensa aquele que os procuram, você não consegue nem chegar próximo de Deus. Você não consegue nem criar a intimidade necessária para você acessar Ele. O primeiro passo é a fé. Ontem mesmo eu estava conversando com uns amigos num podcast e nós estávamos falando sobre Israel. Eu estive em Israel agora, faz alguns dias, há pouco tempo, antes da guerra, né? Uns dias depois começou a guerra. E nós estamos fazendo esse trabalho bacana de ler a Bíblia, transmitir aqui, nós estamos lendo juntos. E eu fui para Israel e visitei muitos lugares especiais lá. E eles me pediram, Guilherme, o que você pode levar disso? Qual que é o resumo? O que você pode nos dizer? E eu posso dizer uma coisa, pessoal. Coincidentemente, a gente está falando hoje aqui, mas de uma maneira geral, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você vivencia, quanto mais você se aproxima, no final você chega a uma conclusão. Que o que vale é a tua fé em Deus. No fim das contas, é isso que vale. É isso que vai te salvar. É a tua fé em Deus. É crer nele, é crer na graça dele, é crer na bondade dele, é crer na misericórdia dele. É crer primeiro que ele existe, é crer que quando você invoca, ele vai estar do teu lado, ele está sempre do teu lado. É a fé. É a fé de uma cura, é a fé de alguma coisa que você está precisando. É essa fé que, no final das contas, é o que vale. Então, de tudo que você lê a Bíblia, ou você lê um livro, ou você ir a um culto, tudo vale para fortalecer a tua fé. E o livro, ele continua falando sobre a fé, e ele vai citando passagens do Antigo Testamento. Ele fala, pela fé na palavra de Deus,
Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Depois ele fala, ó, foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra. E ele começa a citar todas as histórias. Por exemplo, no caso de Noé, dele ter coragem de abandonar a vida dele para construir uma arca. De Abraão, que era bem sucedido na região de Ur, também abandonou tudo que ele tinha e foi para uma terra desconhecida que ele deveria receber por herança. Depois, quando ele fala aqui, ó, ele não falou ainda, não, ele fala aqui, ó, nananã. Não estou achando aqui a passagem que ele, por fé, ele aceitou matar o filho dele e depois foi para trás, tal. Mas ele fala aqui como ele vivia em tendas. Ele fala da fé, de acreditar que a sua esposa Sara ia conceber em idade avançada. Depois ele fala Abraão, tá aqui, ó. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, né? Depois fala de novo que Isaque deu a Jacó e Esaú uma bênção. Depois ele fala da fé de José quando estava no Egito. Depois a fé de Moisés. E ele vai falando etapa por etapa do Antigo Testamento. É uma passagem muito bacana que ele vai mapeando como que era a fé, tá? Então, a fé, ela é um elemento central do cristianismo, da esperança cristã, e é muito bacana você ler esse tratado, essa comparação e a importância de ver como que Deus agia com os profetas do Antigo Testamento e testava eles na fé, né? E para terminar, pessoal, eu vou ler aqui o versículo 12, capítulos de 5 a 8. Olha só. Deixa eu jogar na tela aqui. Estais esquecidos da palavra de animação, que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção? É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Mas, se permaneceis sem a correção que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Então, assim, pessoal, muitas vezes na vida a gente passa por momentos de dificuldade, de provação, e Deus não inflige isso diretamente a nós. Tudo que é de mal não vem de Deus. Isso é uma coisa que está na palavra. Deus não provoca o mal aos seus filhos, mas Deus corrige. Como que Deus corrige? Ele permite o mal. Ele permite. A Bíblia fala que Ele permite, mas não com o objetivo de nos causar o mal, mas ele permite com o objetivo de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. Quantas vezes a gente acaba pedindo coisas ou indo por caminhos que não é o melhor para nós? E muitas vezes você acaba sendo corrigido inconscientemente, e às vezes as coisas começam a acontecer na tua vida e é Deus tentando te mandar recado e você não consegue perceber.
Uma coisa eu posso te dizer, se você está se dedicando, se você está batalhando, se você está orando, e mesmo assim você está tendo dificuldade, pode ser alguma aprovação de Deus. Pode ser que alguma coisa você não está enxergando do contexto. Pode ser que você está buscando certas coisas pelos motivos errados. Existem muitos motivos que muitas vezes a gente não compreende pelo qual Deus quer nos passar uma lição. Mas o motivo principal está escrito aqui. O Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Vou ler novamente, tá? Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permaneceis sem a correção que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Eu já teve episódio na minha vida que eu tive passando por dificuldade e num primeiro momento eu orei para Deus me tirar daquela provação. E depois eu percebi que não é a oração certa a se fazer. E eu retifiquei, eu falei, Deus, se isso aqui é para o meu crescimento, ajuda-me a superar, ajuda-me a crescer, ajuda-me a ser maior que isso aqui. Ajuda-me a subir de nível a ponto de dominar esse problema. Mas não afasta ele de mim, pois eu preciso dessa evolução. Eu preciso crescer, eu preciso pegar esse desafio, essa provação e superar ela. E seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Então, a carta aos Hebreus, pessoal, ela traz um monte de lições. Ela traz muitas lições, muita comparação, muito aprendizado. Mas se eu tiver que guardar uma, eu vou guardar essa. Se eu tiver que aplicar uma na minha vida, é isso. Se você está sofrendo, se você está em dificuldade, talvez você esteja precisando passar por isso. Talvez é um bloqueio que você está tendo que você não está conseguindo enxergar. Legal? Meu muito obrigado a todos. Quem gostou, quem achou bacana esse livro, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Dá um like aí para que mais pessoas possam receber, para que você também possa receber esse conteúdo. Meu muito obrigado e tenham todos uma excelente semana e até a próxima semana com mais um capítulo de Desvendando a Bíblia. Não deixem de ler o livro dos Hebreus. Nós estamos quase terminando a Bíblia. Estamos nos nossos finalmente. Mais alguns livros e a gente termina. Legal? Meu muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!